Shalom. Quando Jesus ensinou sobre perdão, ele deixou claro que perdoar é uma decisão nossa. Aliás, muitas vezes nós ficamos perdidos, não conseguimos perdoar, ficamos com o coração ferido, cheio de mágoas, de rancor, raiz de amargura, porque não nos atentamos para o fato de que perdoar não é um sentimento. Perdão é decisão. Então ficamos esperando um sentimento vir, e como não veio o sentimento de perdão, nós não verbalizamos e não liberamos o perdão. No entanto, o processo que Deus nos ensina é o inverso. Nós liberamos o perdão, declaramos o perdão, rasgamos aquela dívida, daquela ferida emocional que nós sofremos. E então, os sentimentos depois nos acompanham. Jesus, certa vez, foi abordado a respeito disso. Pedro chegou para ele e perguntou: Senhor, até quanto eu devo perdoar o meu irmão? Isso ele fala lá em Mateus capítulo 18. Então, veja, ele diz assim: aproximando-se, Pedro lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí, Jesus está chocando aqueles discípulos, e Pedro que fez a pergunta, quando ele diz: olha, o hábito, a tradição dos judeus, dos religiosos judeus, é assim: você pode perdoar uma pessoa até 7 vezes no mesmo dia. Passou disso, não. E Jesus fala assim: olha, é muito mais do que isso. Você precisa perdoar todas as vezes. E então Jesus conta uma parábola para eles, de um certo servo, né, um empregado, vamos colocar assim. Ele chegou para o seu senhor e ele devia uma quantia absurda. Ele devia 10.000 talentos. Era impagável para aquela época. E Jesus usa essa quantia exatamente para ilustrar isso. Então ele devia 10.000 talentos, algo impagável. E ele chega para o seu senhor que está cobrando, diz assim: Senhor, eu não tenho com que pagar. Então aquele senhor fica compadecido dele e então diz: tudo bem, então eu vou te perdoar essa dívida, você não precisará me pagar. Aí aquele servo, aquele empregado, ele sai e no caminho ele encontra um colega de trabalho. E esse colega de trabalho devia para ele uma quantia irrisória, era 100 denários. Então, enquanto ele devia uma fortuna incalculável para o seu senhor, aquele colega devia para ele uma quantia que, com paciência, ele conseguiria até pagar. Então, quando ele encontra, ele vai cobrar. E o colega diz para ele: olha, eu não tenho esse dinheiro agora, eu não consigo pagar você. Então, o que ele faz? Ele pega aquele colega e ele usa a lei da época, né? E naquela época, as pessoas elas se tornavam escravas do outro se ela não tivesse com o que pagar. Os seus filhos eram dados como pagamento, se tornava escravo do outro. Enfim, coisas dessa natureza. As suas terras, se ele tivesse terras onde ele plantava, e todas essas terras eram dadas como pagamento. Então ele perdia tudo. E aquele servo fez isso com o seu colega. Então, quando aquele senhor ficou sabendo do que ele fez, ficou muito irado, chamou ele e diz assim: você é muito mal, porque eu te perdoei uma dívida incalculável, impagável, e você não foi capaz de perdoar uma dívida menor. Então, isso Jesus usou para ilustrar o nosso comportamento. A dívida que Deus perdoou de mim e de você é muito, muito maior do que a que outra pessoa pode ter de nós. A dívida que gerou o rancor, que gerou a mágoa, o ressentimento, o que a outra pessoa fez que nos feriu, ela é muito menor do que aquela que nós fizemos contra Deus. O nosso pecado é muito maior do que o outro fez contra nós. O grande problema é que nós achamos que nós somos muito bonzinhos. E porque achamos que somos muito bonzinhos, achamos que não devemos tanto assim para Deus. E em função disso, qualquer coisa que alguém faça contra nós, nos sentimos no direito de cobrar. Mas Jesus deixa claro: perdoar é ordem. E nós devemos perdoar
todo aquele que nos feriu, porque é assim que nós agimos como Jesus, que trouxe o perdão para todos aqueles que o feriram com pecado.